Desafios da transparência. Bem-vindos aos Desafios da Transparência, uma iniciativa para reforçar o valor da transparência corporativa. Eu sou a Marta Pelúcio, presidente nacional da ANEFAC, e nosso bate-papo de hoje é com Ricardo Bordignon, líder de auditoria na Mazars. Olá, Ricardo. Olá, Marta, boa tarde. Bom, primeiramente agradeço ao convite da ANEFAC e para mim é um privilégio ser entrevistado por você. É um privilégio nosso tê-lo conosco, Ricardo. Teremos aqui conosco também o Robson Meira, sócio de auditoria na BDO. Olá, Robson. Olá, Marta. Boa tarde, Ricardo. Prazer também estar com vocês aqui. Vamos falar hoje sobre o ofício circular expedido pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, em janeiro deste ano, com orientações quanto aos aspectos relevantes a serem observados na elaboração das demonstrações contábeis para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Bom, muitas empresas, a partir da manifestação do STJ em 2018, passou a reconhecer créditos de PIS e COFINS sobre insumo. E, em alguns casos, está contrário ao posicionamento do fisco sobre a legitimidade do referido crédito. Ricardo, conta aí para nós qual que é a orientação da CVM sobre esse assunto. Muito bem, Marta. Como você mencionou, esse assunto começou a ganhar atenção especial a partir de fevereiro de 2018, com a decisão do Superior Tribunal de Justiça que definiu o conceito de insumo, para créditos de PIS e COFINS pela sua essencialidade e relevância. Até então, havia o entendimento de que somente as despesas com bens e serviços aplicados diretamente ao processo seletivo produtivo é que seriam geradoras de crédito. Isso pode gerar incertezas entre o fisco e contribuinte em função da diferença do entendimento sobre esse assunto. E de lá para cá, muitas empresas começaram a fazer levantamento de créditos de exercícios anteriores, os créditos extemporâneos, e reconhecido nas demonstrações financeiras, muito embora estivesse controverso com a autoridade fiscal. O posicionamento da CVM nesse ofício circular, ele traz uma orientação aos administradores das empresas, bem como aos auditores. A CVM não quer entrar no mérito da escrituração fiscal ou dos procedimentos tributários adotados pelas empresas, mas mesmo dá uma atenção especial aos administradores, aos seus consultores jurídicos e seus auditores. Até mesmo porque a CVM não tem competência legal para tanto, tampouco expertise para discutir sobre essa matéria tributária. O posicionamento da CVM nesse ofício circular é de que somente sejam reconhecidos quando for praticamente líquido e certo, e não depende de um ato de uma autoridade tributária, e de que a empresa tem o direito ao reconhecimento do referido crédito, preferencialmente por meio de uma decisão transitada e julgado, que é mais fácil da empresa conseguir justificar, ou talvez por uma análise robusta juntamente com seus assessores jurídicos, de uma análise de todos os itens a serem considerados como insumos, e naturalmente uma mensuração confiável dos seus valores. A grande preocupação da CVM reside no fato de que esses tais créditos fiscais eles possam ser revertidos no futuro, trazendo consequências danosas aos investidores, decorrentes de distribuição de resultado e remuneração dos administradores, por um resultado que ele não vai se realizar. E, por fim, a CVM traz orientações quanto à ampla divulgação desse assunto nas notas explicativas das demonstrações financeiras, sobre os valores que foram tomados a título de créditos fiscais, decorrente desse assunto, e as premissas que levaram as companhias ao seu reconhecimento. Robson, quer completar alguma coisa sobre o que o Ricardo nos contou aqui? Eu acredito que está perfeita a colocação do Ricardo. De fato, a CVM ela vem se manifestar para os usuários, preparadores, auditores, de uma forma geral, poderem estarem adequados em relação à prática contábil, que é isso que é o foco da CVM do ponto de vista de tentar privilegiar informações amplas e diversas para que os usuários tomem decisões. Então, de toda forma, de fato, a empresa precisa estar muito confiante e certa naquilo que ela está divulgando, naquilo que ela utiliza de premissas e logicamente, assessorada pelo seu jurídico, pelos seus advogados.
E acho que, passando do ponto de vista técnico aqui contábil, acho que uma coisa que é o detalhe, né, aquele assunto que é o que chama atenção nessas questões, é que um crédito fiscal ele precisa ser dotado de certeza e não dependam de atos de terceiros para que a empresa possa tomar o seu direito de registro e tomar o seu direito de benefício econômico sobre aquele ativo. Então, é isso que normalmente acaba sendo aquelas grandes discussões que ocorrem nesse cenário para fins da companhia registrar ou não, né? Aquele divisor de águas nessa situação. E acho que, complementarmente também, no ofício, a CVM deixa claro também aquelas questões de revisitação de políticas contábeis, as companhias devem atentar-se ao CPC 23, do ponto de vista de que suas demonstrações comparativas estejam adequadamente divulgadas também com esse propósito de mudança. Excelente, Robson. Aproveitando que você está aí com a palavra e continuando um pouquinho com questão tributária, né? Um dos assuntos trazidos no ofício mais relevantes trata-se do crédito de ICMS na base de PIS e COFINS. Qual é a principal preocupação da CVM com relação a esse assunto, Robson? Marta, aqui, de fato, é um assunto que tem tomado aí praticamente os nossos últimos 3 anos, né? Desde 2017, após aquela decisão de mérito pelo STF, pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Logicamente que de lá para cá ocorreram diversos embargos opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda, e isso vem repercutindo de forma a que exista alguma incerteza em relação à base de cálculo desses tributos, principalmente sobre aquela discussão clássica em se aquilo destacado em nota ou se aquilo que considera-se a base líquida. De toda forma, a Receita Federal já se pronunciou a respeito desse tema de aceitação, então praticamente todas aquelas empresas que tiveram transitado julgado de ações, elas têm se utilizado dessa questão até para fins de registro e até para fins de compensações, a partir de um pedido de habilitação deferido pela Receita. Mas, por outro lado, existe ainda essa insegurança nesse quesito. E aí, quando a gente desenvolve esse raciocínio aqui no Brasil, realmente essas questões jurídicas são muito impactantes, do ponto de vista da gente poder conseguir atrelar essas questões à prática contábil em si. E daí vem sempre aquele reforço que a CVM coloca, e acho que isso é o argumento importante que a CVM insere, tanto do ponto de vista de que o valor em referência, né, seja passível de mensuração e com razoável confiabilidade para fins de registro, não adentrando nos méritos judiciais, nos méritos de defesa, nos méritos legais que ocorrem nas diversas ações, mas, por outro lado, é um assunto relevante esse tema. Do ponto de vista técnico, para fins de registro, a CVM considera também que o transitado julgado é um fator muito importante nesse cenário. Logicamente que tem empresas que, às vezes, ainda não tiveram o trânsito julgado, as decisões estão em curso, mas, dependendo das situações, em circunstâncias bem específicas e, logicamente, amplamente divulgadas do critério da política contábil adotado pela companhia, as áreas técnicas deixam aberto para que a companhia tome essa decisão. Em nenhum momento a CVM vai entrar, e nem foi o mérito aqui do ofício, ela tentar discutir as questões legais, judiciais, que existem a respeito do assunto, mas sim de que exista essa avaliação técnica por parte das companhias, que elas possam divulgar sobre esse assunto, informando os seus critérios e as suas bases de mensuração que foram utilizadas. Então, avaliando nesse cenário, logicamente que aí a gente vai migrando para o CPC 25, que trata muito criteriosamente sobre esses temas, justamente sobre essas questões de divulgação que devem ser tendo um cuidado mais, uma atenção mais específica das companhias. Tá? Ótimo, Robson. E, Ricardo, você tem alguma coisa para complementar aí com relação a essa excelente explicação do Robson? Exatamente, foi excelente, bem completa, né? Eu acho que só uma observação que o Robson fez com relação aos valores a serem reconhecidos como crédito, se é o valor faturado ou se é o valor destacado em nota, algumas decisões transitadas em julgado, essa informação foi explícita, né? Está lá escrito lá na própria decisão, né? Em muitos casos isso não está, né? Então se reconhece pelo valor líquido, né? Pelo valor efetivamente pago, né?
E muitas empresas que não têm isso muito bem explícito já estão buscando, né, fazendo novos pedidos judiciais para que essa decisão transitada em julgada ela considere, né, o valor destacado em nota, inclusive, para ter um valor naturalmente maior aí a ser reconhecido. E, naturalmente, como o Robson frisou muito bem, toda a questão de divulgação, né, ampla sobre todas as questões que nortearam a decisão da administração, seus assessores jurídicos e corroborado com os auditores, deve ser muito extensa nas demonstrações financeiras da empresa. Muito bom. Bom, saindo um pouquinho dessa discussão dessas questões tributárias, né, muitas empresas tiveram redução expressiva nas suas operações, com diminuição de produção, faturamento, performance. Este evento provocou ociosidade nas empresas. E um aspecto a ser observado é como os custos fixos e os custos indiretos foram considerados nas DFs. Qual é a extensão da análise que a companhia deve fazer? Ricardo, conta para nós. Qual análise como deve ser feita a análise? Por produto ou tem que ser uma análise mais macro? Conta aí para a gente. Esse é um aspecto muito interessante a ser observado na elaboração das demonstrações financeiras pela administração da empresa, naturalmente revisadas pelos auditores, porque nem sempre esse é um tópico de muita atenção, né? Diferentemente dos dois tópicos anteriores, onde a gente acaba lidando com caixa, né? Quando você tem créditos fiscais, onde você deixa de pagar um imposto, onde ele é abatido por créditos que você tomou em algum momento, pelas razões que a gente discutiu, a questão de ociosidade, ela acaba tratando um pouco mais da geografia contábil, tanto no balanço patrimonial quanto no resultado, né, da ociosidade da produção, né? Especialmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia, onde muitas empresas de diversos segmentos tiveram diminuição da sua capacidade de produção e, naturalmente, você tem custos fixos que acabam onerando aquela parcela remanescente que ficou produtiva, pode ter impacto significativo. Então, um primeiro aspecto a ser observado, né, nessa questão, um desafio, né, qual que é a determinação da capacidade normal de produção da empresa, né? Que não é aquela capacidade 100%, né, mas é uma capacidade média que se espera que a empresa tenha ao longo dos anos, eliminando todas as questões causadas por paradas por manutenção preventiva, férias coletivas ou outros eventos, né, semelhantes que considerados como normais para a entidade. Aí a empresa consegue determinar qual que é a capacidade normal de produção. E a capacidade ociosa, na verdade, ela surge no momento onde que, em função de um fator externo, no caso da pandemia onde nós estamos vivendo, né, ela acaba ela acaba tendo uma produção inferior àquelas esperadas, né? Então, e aí os custos fixos adicionais, eles por uma questão contábil, eles devem ser reconhecidos não como custo do produto, mas sim como despesas à medida que eles são incorridos, né? Porque você não pode acabar onerando a produção daqueles bens, né, ou daqueles serviços, né, que eles não foram produzidos numa capacidade normal, né? Então, eles devem também, não somente na demonstração do resultado, que essa capacidade ociosa, né, essa ociosidade que ela é calculada por uma metodologia que a empresa determina, naturalmente revisada pelos auditores independentes, né, mas deve-se fazer uma reclassificação desse montante do custo de produção, do custo de venda daqueles produtos ou da prestação de serviços para a linha de outras despesas, né? E, naturalmente, aquela parcela que acabou represada nos estoques, ela não pode ficar nos estoques, ela devendo ser reconhecido na demonstração do resultado, né? Então, eu acho que o grande desafio, não somente para as empresas, quanto para os auditores, na verdade, identificar qual que é a capacidade ociosa, né? Por meio da capacidade normal de produção da empresa. E aí, consequentemente, identificando essa ociosidade, fazer o cálculo adequado de qual seria o montante a ser reconhecido nas demonstrações financeiras como outras despesas a título de ociosidade.
Muito bom. Ou seja, ociosidade no ativo de jeito nenhum, porque não gera benefício econômico no futuro. Não é isso, Exatamente. Robson? Exatamente. Tanto que isso não é um assunto novo, né? As companhias que passam até por questões de sazonalidade em suas produções, isso é um tema que acaba influenciando também os resultados das companhias aí, ao longo do tempo. Mas numa época de pandemia, né, de Covid, então é um assunto que se tornou aí nas páginas realmente por paralisação de plantas industriais, de alguns quebras de contratos, então tudo isso influenciou as empresas. Mas de forma geral, a administração e a gestão conhece, porque como a maioria dos casos elas utilizam uma análise gerencial de custos e considera-se custos fixos já algo que ela vai ter que gastar, seja tendo produção ou não, então é algo que elas conhecem. Só que, de fato, às vezes o tratamento contábil segue, às vezes, uma diferenciação, porque é um pouco complicado você, no meio daquele processo que você já tem, da rotina que você já tem de custeio, você começar a fazer um apanhado dessa situação, mas, de fato, assim, o Ricardo foi categórico de que o assunto não tem como ser classificado no ativo. Só reforço para o pessoal, assim, atenção no item 16, o CPC 16, item 38, que trata desse assunto, o pessoal que gosta muito de ter a base técnica, que o Ricardo comentou, e que também a gente sempre reforça que tomar cuidado com a depreciação do ativo imobilizado. Mesmo em situações de paralisação, mesmo em situações de sazonalidade, pandemia como está, o ativo deve seguir com a sua depreciação linear. Isso é uma coisa que realmente tem que ter uma atenção especial, porque isso acaba impactando esses cálculos também. Muito bem lembrado aí. Obrigada, Robson, por essas informações, e Ricardo também, que explicou muito bem. Agora, um outro tema é sobre partes relacionadas, né? Porque o ofício da CVM não trouxe nenhuma orientação nova em relação a esse tema. Qual foi o principal propósito de incluir esse tópico no ofício deste ano? O foco da CVM, né, nesse ofício circular referente às transações entre partes relacionadas, está exatamente nas divulgações, né? A gente costuma ver uma prática muito recorrente das empresas de somente divulgarem aquelas transações de compra e venda entre uma empresa e outra, né, de bens e serviços, né, onde você tem os saldos de ativo e passivo, ou às vezes alguma operação de empréstimo entre as empresas partes relacionadas, né? E que naturalmente, né, devem ter atenção especial para toda a questão de consolidação, eliminação dos saldos, né, resultados não realizados e assim por diante. Mas transações entre partes relacionadas é muito mais abrangente, né, do que as transações entre compras e vendas e empréstimos de recursos, né? Ela está diretamente relacionado também com os acionistas da entidade, né, e bem como com a remuneração do pessoal-chave da administração. Eu vejo, né, até pelas demonstrações financeiras de algumas empresas, que há um certo receio de algumas empresas de divulgar, fazer uma divulgação ampla com relação à remuneração do pessoal-chave da administração, né? Então, no próprio pronunciamento, ele determina que deve-se fazer uma divulgação ampla, bem como os benefícios que são recebidos, diretos e indiretos, dos administradores, né? Então, é muito do pessoal-chave da administração, né? Então, é muito importante que as empresas façam essa divulgação por completo. Naturalmente, o auditor ele precisa fazer toda a análise da relevância e dependendo da ausência de certa informação requerida e pela sua relevância, ele tem prerrogativa de fazer qualquer modificação no seu relatório do auditor, né, sobre essa falta de informação, né? Então, o que trouxe, a preocupação da CVM foi mesmo de alertar a administração de fazer divulgações mais amplas entre as transações entre partes relacionadas. Muito bom, a gente está falando do CPC 5, né? De divulgações sobre partes relacionadas. Vamos ouvir um pouquinho do Robson e se ele tem alguma coisa para completar. Excelente explanação do nosso amigo Ricardo. O Ricardo foi certeiro, né? Mais uma vez aí, Marta. Mas assim, a visão que eu tenho sobre esse assunto, né? Um assunto categórico que a CVM sempre tem chamado a atenção, mas de fato isso daqui é o que incomoda muito o mercado, né? Os usuários em geral, porque isso daqui é motivo, fagulha para que exista brigas entre acionistas.
né? A gente já deparou com algumas circunstâncias sobre esse assunto e que, de fato, questões, às vezes, de situações não divulgadas claramente, não acompanhadas de forma salutar aí nessas relações, tem trazido questões de discussão. Então, realmente, a preocupação maior aqui da CVM é que companhias, preparadores, se atentem a divulgar claramente. E outra coisa, se divulgarem condições dessas transações que são usuais de mercado, realmente sejam situações que possam ser comprovadas aos auditores para que eles possam validar essas informações. Então, acho que o recado foi bem dado para a CVM aqui, para as companhias de uma forma geral. Ou seja, a transparência nas demonstrações, que é uma bandeira da ANEFAC. Bom, Robson e Ricardo, para encerrar aqui rapidamente, quais as orientações da CVM com relação à Lagida? Bom, se eu puder ajudar com esse assunto aqui, Marta, primeiramente, realmente assim, a CVM ela já dispôs isso daqui, disciplinou em relação à instrução 527, lá de 2012, então não é um assunto tão novo, mas de toda forma sempre tem situações adversas que acabam acontecendo. De fato, o que é importante as empresas repararem, né? Que esse cálculo do Lagida e do Lagir, eles possam ser apresentados com base nos números que são divulgados nas demonstrações contábeis, ou seja, de forma contrária, não compor nada que já não esteja divulgado, que possa ser conciliado isso pelos usuários nos cálculos, nas avaliações, que essa divulgação possa apresentar uma conciliação desses valores. Isso é importante dentro do relatório da administração, isso está contido. Esse cálculo ele não pode excluir quaisquer itens não recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas, exceto nos casos em que a companhia optar por divulgar o Lagida, excluindo os resultados líquidos vinculados a operações descontinuadas, mas sempre acompanhado do termo de ajustado. Isso é uma orientação importante que a CVM dá nesses aspectos, né? Toda essa divulgação precisa estar consistente também em relação aos exercícios anteriores. Nós nos deparamos agora nesse período em relação a um assunto clássico que aconteceu ano passado que eu digo 19, em relação ao FRS 16, sobre a aplicação do arrendamento, em que realmente ocorreu uma distorção em relação aos EBITDAs que eram acompanhados pelas companhias. Então, se a gente for observar hoje, 2020, a informação comparada já está condizente com o novo pronunciamento. Então, não é mais um item que deveria ser tratado de forma consistente, porque ele já está, né? Não precisaria requerer ajustes em relação ao EBITDA. E, de forma pontual, e a divulgação tem que estar feita no conjunto completo, ou seja, as informações que estejam previstas nesse cálculo estejam presentes na demonstração, mas em nenhum momento esse EBITDA do Lagida deve estar nas demonstrações contábeis, sempre em outros relatórios, nos casos do press release ou os relatórios da administração. E aí uma orientação aos auditores também que é importante que a CVM alerte, que deve ser aplicado aí a norma de auditoria específica, que é a NBCTA 720, sobre esse aspecto. Muito bom. Ricardo, algum complemento? O Robson foi completo na explanação dele. Realmente é importante que as informações divulgadas elas sejam conciliáveis com as demonstrações financeiras. Já vi situações da empresa receber carta comentário da CVM, onde em alguns casos pode ser requerido inclusive uma reapresentação dessas informações, exatamente para que sejam reconciliadas com as demonstrações financeiras. Mas o Robson foi completo aí na sua explanação. Muito bom. Então, agradeço, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite e a Mazars pelo apoio. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marta, e fico à disposição aí para futuros podcasts. Obrigada. E muito obrigada, Robson, e ao apoio da BDO também por participar conosco nesse podcast. Sempre juntos. Muito obrigado e parabéns à ANEFAC. Bom, esse foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima semana. Desafios da transparência.